Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar. É seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos. Esta semana nas Conversas do Fim do Mundo recebo um casal de viajantes. A vida corria o seu curso normal em Angola quando decidiram, com o dinheiro ganho a trabalhar, partir para uma grande viagem. Planearam e assim o fizeram. Durante 5 meses percorreram a América do Sul e a América Central, de mochila às costas. Eles são novos. Depois regressaram a Portugal e continuaram a viajar. Raquel e Tiago, bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Olá. Obrigada. Olá. Cheios de calor. Está muito calor, não está? Está. Mas em Angola está mais quente ou não? Habitualmente. Tiago? Nesta altura não. Nesta altura não. Mas habitualmente é bastante mais quente. Bastante mais quente. Muito bem. Foi à procura do calor que decidiram partir para a América do Sul e para a América Central. Raquel? O programa começou pela América do Sul, um bocadinho à procura do clima. Ok. Para arranjarmos bom tempo e não apanharmos assim sempre neve. Mas nem foi tanto por causa disso. Acho que foi um bocadinho pelas atrações que queríamos encontrar que decidimos começar pela América do Sul e porque na altura toda a gente fazia a Ásia, como agora. Pois. E nós quisemos ser um bocadinho mais do barato, contra. não é? Pois. Nós quisemos ser do contra e começar pelo mais caro. Pronto. Muito bem. E acharam caro viajar na América do Sul e na América Central? Se calhar é mais com o Tiago que ele Tiago, trata das contas. é o money man, é isso? Foi mais caro do que estávamos à espera. Portanto, fomos surpreendidos e acabou por estragar um bocadinho o nosso plano, porque nós tínhamos planeado fazer um ano, seria uma volta ao mundo, que acabou na América do Sul e Central e regressamos. Se tivéssemos feito no sentido inverso, começado pela Ásia, teríamos conseguido viajar mais tempo. Muito bem. Estava mais económico. Essa viagem, a tal viagem de 5 meses pela América do Sul e pela América Central, foi feita quanto? Em 2017? 17. Vocês juntaram-se em 2014, não é? Portanto, estava fresca. A vossa união tinha apenas 3 anos, não é? 3 anos não é muito tempo, pois não? O Tiago abana a cabeça e diz que não. O Tiago é mais racional, não é, Raquel? A viajar. E na vida? Sim. A viajar e organizar as coisas é bastante mais racional. Tu não? Eu deixo-me levar pela emoção e pelas coisas que... Sou facilmente conquistada pelas redes sociais. Nos hotéis sim. E tudo, deixo-me conquistar do... Quero mesmo ir ali ver isto e quero mesmo ir para este hotel. És peixe fácil. Um bocadinho. Sim. Tiago vai um bocadinho mais racional de este hotel também é bom e é muito mais barato. Vamos falar da viagem. Onde é que começou esta viagem de 5 meses pelas Américas? São Paulo. São Paulo, no Brasil. Nós achámos que era... Nós primeiro viemos para Portugal organizar. Vocês viviam em Angola, não é? Vivíamos em Angola, sim. E então achámos que a maneira mais fácil de entrar na América do Sul era para os portugueses, né? Via Brasil. Então começou em São Paulo e depois fomos descendo. Decidimos não explorar muito o Brasil, porque achámos que ia ser uma coisa que é fácil e, portanto, não íamos gastar muito tempo no Brasil. Iam à procura de sítios. dificuldades, é isso? Íamos à procura de sítios que depois, se calhar, não voltaríamos de outra maneira. Se calhar não iríamos sair outra vez de Lisboa para fazer a Argentina toda ou o Chile todo. E o Brasil é mais fácil de fazer agora 15 dias no Nordeste, agora 15 dias não sei aonde. Então foi um bocadinho assim que nós decidimos chegar a São Paulo, Foz do Iguaçu, e depois então enveredar pela parte espanhola da América do Sul e deixar um bocadinho o Brasil de lado. Muito bem. Tiago, conta lá como é que foi a Argentina e o Chile. Portanto, depois do Brasil fomos para o Uruguai. Uruguai, ok. Atravessamos em Iguaçu. A seguir para onde é que fomos? Já foi há muito tempo. Depois, por Iguaçu fizemos Rosário, a terra do Messi, né? Depois é que andámos no Uruguai. E depois voltámos à Argentina. Tivemos aquela passagem pelo vilarejo, aquela praia.
Sim, nós, lá está, eu sou facilmente conquistável. Então, conta lá. E então achei que ia ser muito giro ir a Cabo Polónio. Isso. Que é uma aldeia hippie no Uruguai, mas nós não somos nada hippies, e aquilo era um falso hippie. Ainda era vendido como muito hippie, mas depois era muito comercial. Ok. Hippie ou hippie? Era um hippie chique, é isso? Vendia-se como hippie chique, mas não era hippie chique. Eu acho que nem chique. Nem hippie, nem chique. Sim, havia quem visse aquilo um bocadinho com estilo mais hippie, mais livre. Vendia uma coisa como muito libertária, é isso? Sim. E foram encontrar o quê? Hotéis caríssimos, sujos. Sim, aquilo é uma zona que não tem rede elétrica, não tem água. Portanto, e não tem acesso. O acesso é difícil. E depois são uma série de cabanas na praia, exploradas por pessoas locais, que fazem tipo Airbnb. Portanto, dentro de uma cabana conseguem enfiar 6 pessoas numa espécie de mezanine com... Tudo encavalitado. Em sacos-cama. Ui! Assim, na altura já não era propriamente barato. Não, foi mais de $100 a noite. Ui! Muito menos. Mas à parte, as condições, é um sítio muito giro. Sim. Porque, por exemplo, não tendo luz, a noite é fantástica. Portanto, consegue estar na praia, ver as estrelas. É uma zona onde há aquelas... Fotoluminescência, não é? Aquela fotoluminescência. Ok. Algas que brilham no escuro, sim. É isso? Sim. Ou plâncton, talvez. Deve ser plâncton. Ok. Portanto, viram isso, essas ondas... Pescámos da maneira tradicional, com rede. Quantos dias ficaram aí? Como é que se chama? Em Cabo Polónio. Ficámos... Para aí umas 3 noites... Porque depois também aquilo como tem que não tem estrada, chegamos a uma zona e depois eles vêm-nos buscar naqueles caminhão, aquilo não é bem um caminhão, mas com rodas altas e tudo pelas dunas, tem que compensar fazer essa parte dessa viagem. E o nosso maior problema foi o nosso Airbnb era sujo mesmo no sentido sujo. Mas depois ele era bastante simpático. Ele, então, o senhor que explorava o Airbnb. E depois deu-nos essa parte de pescarmos com ele à noite, de vermos o plâncton. Durante o dia tem os leões marinhos, passam golfinhos. Uau. Só que tem essa parte... Eles não vivem bem ali, eles são de outras zonas da Argentina, têm ali uma cabanita e na altura do verão, na altura mais época alta, vão ali por aquilo a alugar para turistas. No nosso caso, ele estava a alugar aquilo a mais de $100, sem casa de banho. Ui! A casa de banho era na cabana do vizinho que ele tinha pedido um especial favor. Mas tipo a 50 metros. Sim. E tirávamos um tacho da bancada da cozinha e saía de lá um sapo. Pronto, olha, uma experiência muito rica esse Airbnb em experiências. Mas depois tem outras coisas giras. É o que o Tiago diz, é uma experiência de um sítio de coisas que depois também não voltámos a ver mais. Não é? Dessa pureza a nível de luz à noite. Ok. Vocês iam à procura do quê? Né? Quando decidiram, inicialmente dar uma volta ao mundo, mas ficou pelo continente americano durante 5 meses. Tiago? Conhecer coisas novas, principalmente, pessoas. Era uma coisa que tu ansiavas já há muito tempo, não era? Sim, sem dúvida. Portanto, eu tinha esse objetivo quando estava em Angola, de quando saísse de Angola seria para viajar. Portanto, acumulei algum dinheiro que permitisse fazer essa viagem. Quando conheci a Raquel já tinha esse objetivo, ela embarcou e acabamos por ir os dois. Íamos atrás de conhecer pessoas novas, diferentes e muito também da parte das paisagens naturais, que depois viemos encontrar toda a Argentina, a costa até lá abaixo, as montanhas, o Chile, as Galápagos. Fomos às Ilhas Galápagos. Que é lindíssimo, não é? É fabuloso, é único. Estás na varanda, ou no alpendre de uma casa e aparece uma morsa, não é? Ou um leão marinho. Ou vai-se ao mercado e as sobras do peixe são dadas ao leão marinho. Ih, caramba! Ele está lá, à espera de receber. Tipo com vadio. Ou vai-se para a praia. Sim, um bocadinho os cães
países ali da região. Incrível. Vai-se para a praia e há ali umas zonas em que eles são um bocadinho mais territoriais e não podemos estender a toalha, Pois. temos que respeitá-los. Vai-se dar um mergulho e aparece um jovem leão marinho que quer brincar connosco e põe-se a mergulhar ao nosso lado. Fazer lá snorkeling ou mergulho é fabuloso, porque tem muita vida marinha. Lá nas Galápagos? Nas Galápagos. É um sítio nem toda a gente pode ir, porque é muito longe de tudo. Exato. E caro, não é? E caro, sim. Portanto, caro. O Tiago... O português é sempre tudo caro. Isso também é verdade. Há maneiras de fazer mais económicas, mas não é um sítio em que se deva ir para chegar lá e ficar na ilha, não é? Portanto, o que fica caro é depois as idas de barco para fazer snorkeling. E depois andar entre ilhas, não ficar sempre na mesma ilha. Há quem faça em modo cruzeiro. São pequenos cruzeiros, fica-se uma semana sempre no barco, come-se no barco, etc. Nós fizemos a partir da ilha, portanto ficamos em alojamentos locais, 2 dias aqui, 3 dias ali. Temos de ter ficado uma semana por lá. Uma semana nas Galápagos. Sim, mas cada saída, na altura... Nós comprámos em pacote. Nós optámos por... chegámos lá, íamos à procura dos cruzeiros e depois foi numa agência de viagens que percebemos que os cruzeiros eram extremamente caros para nós, que não íamos ter dinheiro para isso. E o rapaz da agência disse-nos que pode não ser a melhor solução e eu ajudo-vos a encontrar aqui uma coisa interessante por terra. Acho que na altura pagámos se calhar cada um $400 ou cada um 500 e incluía os transferes entre as ilhas, incluía já os tours. Os tours já incluem refeições, muitas vezes eles cozinham no barco. Fazem uns belos serviços. Sim, e fizemos assim. Acho que o alojamento tratámos nós, não foi entre as ilhas, mas essa parte ele tratou de tudo. Ok. Vale a pena ir às Galápagos? Sem dúvida. Vale. Sem dúvida, diz o Tiago. As crianças equatorianas, como as nossas vão ao zoológico, as deles vão às Galápagos fazer viagens de visitas de estudo. Uau! Nós vimos algumas crianças que estavam com a escola não irão todas, não é? Provavelmente não. Mas para eles os preços também são mais baratos de voo. Os voos são mais baratos, eles têm aquela coisa dos 2 preços. Aliás, 3. Nacionais, Mercosul e estrangeiros. O resto do mundo. Muito bem. Então foram às Galápagos, depois de terem ido à Argentina, ao Chile e ao Equador. Equador, sim, Peru. Colômbia. Colômbia foi depois. Depois fomos à Colômbia. Sim, mas falta aqui um no meio do salário. Bolívia. A Bolívia, exatamente. A Bolívia. Portanto, passaram no salário do Uni, não é? Sim. Incrível. Sim. Raquel, conta lá. É incrível. Os olhos brilham. Porque nós fizemos... nós fomos fazendo amizades, se calhar em algumas... Que a vantagem dos hostels e dos alojamentos é que se consegue fazer algumas amizades e toda a gente quer pagar o mínimo possível. E quando se descobre alguém que vai fazer a mesma coisa que nós, se simpatizarmos com a pessoa junta-se a nós e fazemos juntos. E nós aí fizemos o salário com uma rapariga que tínhamos conhecido no Chile. Fizemos 3 dias, não foi? Portuguesa? Não, galesa. Do país de Gales. Do país de Gales, ok. Ela não sabia falar espanhol e esta viagem era também para ela chegar à Bolívia, onde é mais barato, e inscrever-se numa escola para aprender o espanhol, para desenvolver o espanhol dela. E nós fizemos, nós os 2, um brasileiro, um francês, uma coreana e ela. E o condutor. Que grande melting pot. O início do mandato, assim, não é? Parece o início do mandato, diz o Tiago, e com razão. É um bocadinho. Então fizemos assim a viagem e com um motorista que cozinha para nós ou que nos leva até já tudo tratado, que é comprar e depois eles tratam de tudo e deixam-nos no salário. E é uma experiência incrível, porque aquelas pessoas durante aqueles dias são os nossos amigos. Exato, no meio de uma paisagem, não é? Sim, que é toda ela extraterrestre. Sim, e depois já vimos aí uma coisa engraçada branco, que é todos. Vocês apanharam o salário com água ou sem água? Sem água.
Só sal. Mas não sei se já foi lá uma vez. Eu não. O salar é o culminar da viagem. Nós começamos do lado do Peru, Sim, e atravessamos para a Bolívia. Portanto, do lado do Atacama, que é uma paisagem marciana, lunar, muito castanha. Não, aquilo é... Atacama é Chile. Chile, sim. É Chile. Há muitas imprecisões aqui face ao tempo que já passou. Mas podia ser via Argentina, via Salta, que acho que também é muito interessante. Mas nós fizemos via Atacama, por causa da parte das estrelas e tudo. Ok, o deserto de Atacama. Sim. Mas ias a dizer, foi o culminar desta viagem. Viagem. Começamos no Atacama e andamos 3 ou 4 dias no Jeep, todos juntos. Sim. A ver diversos lagoas, tipos de paisagem, montanhas, lagoas com flamingos. Sim. Há um sítio que é todo cor-de-rosa. Uma lagoa que tem uma alga que fica toda cor-de-rosa. E estamos a falar de uma altitude de 5 mil metros à volta disso. O ar é rarefeito, portanto, o pessoal que masca as folhas de coca, etc. Sempre cansados, não é? Sempre cansados. Sim. Tem uma paisagem tipo Grand Canyon também. Lá está, é daqueles sítios lindíssimos, completamente diferentes daquilo que se vê cá em Portugal. E, portanto, um sítio que marca. E aquelas pessoas também vieram connosco. Por exemplo, entre aspas, a pessoa brasileira que estava nessa viagem, encontrámos-lo o ano passado cá em Portugal. Em Guimarães. Num festival. Era disso que eu ia falar. O mundo é muito pequenino. Mas espera, eu tinha perguntado ao Tiago se tinham visto com água ou sem água. Sem água, não é? Sem. E depois tu ias complementar a resposta com qualquer coisa. Era ao final. Que o salar é depois da viagem ter toda espetacular. Sim. E depois no próprio salar tem aquele monumento dos vários países. Antigamente passava lá um rally. Sim. Houve um rally que passou lá, portanto eles tinham um monumento em sal. Sim. Tinha um cemitério dos comboios. Sim, é uma zona de cemitérios de comboios, onde se bebe umas cervejas artesanais. Sim. Não sei como é que o comboio lá chegou alguma vez. Eu acho que o que o Tiago quer dizer é que ou seja, mesmo indo com a ideia do salar, a viagem é toda incrível. Pois. O salar não é aquela coisa de pronto, foram 4 dias fechados num carro para ver o salar. Não, foi tudo espetacular. O caminho até lá há uma série de experiências, e à medida que vamos falando, eu vou-me lembrando. Por exemplo, ficamos num hotel, espécie de hotel de sal, também, em que o quarto, toda a mobília é feita de sal. Lá está, é muito diferente. Interessante. Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Tiago e Raquel guardam em casa algum objeto que tenham trazido desta viagem pelas Américas ou de outra viagem qualquer? Nós temos uma peripécia. Que é, em Ushuaia, recebemos como brinde um mapa. Sim. Nós achámos muito giro, mas tão giro que o Tiago já nem sequer se lembra dele. E nós decidimos andar com ele atrás de nós e depois, para ele não se estragar, comprámos mesmo um tubo para o guardar e ele andou connosco grande parte da viagem. Onde é que ele está? Não fazemos ideia. Nem sequer nos conseguimos lembrar o que é que lhe fizemos. Se o mandámos por correio, nós na altura não tínhamos casa quando voltámos, se o deixámos na casa de um dos nossos pais. Mas, desapareceu. Sim, achei graça essa coisa do esforço que fizemos para o transportar e agora nem sequer sabemos dele. Então agora tenho que fazer uma viagem para ir à procura do mapa. Não tinha um X esse mapa, pois não? Não era um mapa de tesouro. Mas as fotografias que trazemos são o nosso tesouro. Muito bem, vamos falar desses tesouros todos na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana com a Raquel e o Tiago. Eles são os 365 dias no mundo. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Sábado que vem a gente tá... Quem é que... Balsinha, acabaram de partir o vidro no meu quarto a pedrada, man. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. O Zé é um dos meus melhores amigos, tá? Eu e ele, nós fazemos tudo juntos.
Calme-se, Francisco. Mas eu gostaria de falar com o superior. Não é possível. Não é possível, isso é inacreditável, porra. Calma. Com as vozes de Tiago Teotônio Pereira, Paulo Calatré, Madalena Almeida e a minha, Rafael Medrado. Episódio 7. Amigo da Onça. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a Raquel e o Tiago. Eles são os autores do blog 365 Dias no Mundo. Na primeira parte já contaram alguns episódios da viagem de 5 meses que realizaram pelas Américas, América do Sul e América Central. Nós nem chegámos a sair da América do Sul na primeira parte do programa desta semana. Bom, fizeram Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, foram às Galápagos, já percebi que é espetacular, as focas lá são tratadas como cães, não vou dizer vadios, mas como cães, não é? Não por todo lado, o que é espetacular. E América Central, por onde é que foram? Tiago, conta lá. Não sou a pessoa indicada. Então... A minha memória é uma desgraça. Podes sair do estúdio. Raquel, conta tudo. Nós depois da Colômbia fizemos Panamá, Costa Rica e Nicarágua, ok, que não estava nos planos. A Nicarágua. Não, nossa Porquê? intenção Então foram lá parar como? A partir da América Central já viajávamos mais de avião porque era mais em conta. E a nossa intenção na altura era ter passado diretamente para o México. O México era muito grande. Mas nós além do mapa que andávamos a carregar, também carregávamos um drone avariado. Como assim? O nosso drone auto-suicidou-se no Peru. No Peru? Sim, em Arequipa. Autossuicidou-se, explica lá isso. Mandou-se contra a parede. Ele ficou sem rede, sem sinal, e quando estava a aterrar atirou-se contra a parede. Na altura, o nosso DJI, ele era muito recente, nós tínhamos trazido dos Estados Unidos. DJI é a marca do drone? Sim, era novo, era quando eles eram novos, não havia assim tantos. Aliás, não fomos diretamente comprá-lo, mas nós aproveitámos uma viagem a Nova Iorque para trazer. E quando ele avariou, não havia onde arranjar. A solução era mandá-lo para os Estados Unidos, mas nós já tínhamos mandado uma vez. E veio de lá... já tinha sido um pincel para o receber de volta. Ok. Porque como nós não paramos, apesar de nós explicarmos que ele não pode vir ter ao primeiro hotel, tem que ir ter à cidade seguinte, eles enviaram para trás. Então tivemos que ir atrás buscá-lo. Ok. Portanto, é isso que justifica a vossa entrada na Nicarágua? Não, nós na Nicarágua já ficámos a ficar fartos. E então tínhamos que sair pelos Estados Unidos para deixar lá o drone. E então Nicarágua eram os voos mais baratos para sair para Miami. Portanto, foram à Nicarágua porque tinham que ir resgatar um drone, é isso? Já o tínhamos resgatado, fomos à Nicarágua para sair para os Estados Unidos. E que grande confusão. E nos Estados Unidos mandá-lo pelo correio e voltar para Portugal. E valeu a pena todo esse esforço? Valeu, porque a Nicarágua é... Não, valeu porque o drone ainda está connosco. O drone funciona. Funciona. O engenheiro a falar. O drone funciona. Mas eu acho que nós nessa altura... É civil, não é? É civil. É. Respeito escrupuloso pelos materiais. É ou não é, Tiago? É verdade. É um drone de 2017 que em 2025 ainda faz viagens. Ora bem. Sim. Funciona e faz belas imagens. Muito bem. Agora foi aos Açores. Foram aos Açores recentemente? Com ele. E ele foi connosco e esteve a voar. O nosso velhinho. Portanto, veio de lá arranjadinho, dos Estados Unidos. Eles mandaram-no para Portugal, sim. Ok. Muito bem. Então, há muitas diferenças entre a América Central e a América do Sul? Nem tantas. Eu acho que é um bocadinho por causa disso que a viagem durou depois só 5 meses. Porque isto parece às vezes assim um bocadinho... para quem não fez este tipo de viagem pode parecer, olha, eles estão aqui a desdenhar de uma oportunidade. Ninguém faz juízos de valor. Anda, ao diz fim lá. de 5 meses, todos os países que foram colonizados por Espanha são semelhantes. As plazas de armas são todas iguais, o libertador é sempre o mesmo, então só muda o país, mas a história é um bocadinho parecida. Ok. E nós... juntando com outros factos, começámos a ficar não vou dizer aborrecidos, mas começámos a sentir que não estávamos a ter assim nada de novo. Ok. Sentiram a viagem entrar assim em modo repeat, foi? Sim. De cada vez que chegávamos a uma plaza de armas era tudo igual.
Okay. A língua... Se calhar acho que no início os países são um bocadinho mais diferentes, mas depois dali para cima são um bocadinho mais parecidos. Depois o Libertador, não sei como é que se chama, mas era sempre a mesma história, a mesma pessoa, a mesma versão. A mesma narrativa, não é? Sim, e nós começámos a achar, ou mudamos de continente agora, ou então vamos a casa, porque esta romantização das viagens longas... Depois, só quem lá está é que sabe. Porquê? Que sente saudades de casa. Que os Quem é que amigos... sentiu mais? Foi o Tiago ou a Raquel? Eu acho que, e mais uma vez aquela parte da romantização, eu tinha a ideia que se calhar íamos ter amigos que viessem ter connosco. Que iam aproveitar ter alguém pelas cidades e que se calhar viriam ter connosco para fazer partes connosco. E como isso não aconteceu, nós acabámos por estar sempre só os dois. Não que não estivéssemos habituados, mas sempre só os dois, sem ninguém que nós conhecêssemos. Só no Panamá é que tivemos com um amigo do Tiago. De resto andámos sempre... Sempre juntos. Juntos e sem mais ninguém conhecido. Pois. Se bem que iam conhecendo pessoas pelo caminho, não é? Falaram na primeira parte do... Sim. Mas a forma como nós dos viajamos... amigos que fizeram no salário de Uni... Diz, Tiago. A forma como nós viajamos desgasta mais... porque nós andávamos sempre a querer conhecer efetivamente coisas novas. Enquanto que a maior parte das pessoas que nós conhecíamos durante a viagem, viajantes de longa duração, fixavam-se num sítio, ficavam lá um mês a trabalhar, a fazer qualquer tipo de trabalho para arranjar dinheiro para continuar, e nós não estávamos nessa disposição de parar e arranjar um biscate. Então é fisicamente... Vocês queriam fazer o caminho, não é? Fazer a viagem. Mas e isso fisicamente é desgastante. é desgastante. E, portanto, nós andávamos com a nossa vida às costas durante 5 meses. Sim. Não é fácil, principalmente para a Raquel, que nos trilhos do Chile e da Argentina ainda chorou um bocadinho. Porque tu tens uma condição, não é? É pública, acho que pode-se falar disso. Tenho colite ulcerosa, mas até nem me... chateou-me mais o peso que eu decidi levar, porque a verdade é essa, eu é que defini o que é que ia levar às costas e ainda acrescentei coisas. Ui. Eu depois levaste achei... uma mochila de quantos litros? Eu nem sei quantos litros é que ela tem, mas ela tinha 14 quilos. Era mais mochila do que Raquel. Era, aquilo ficava os joelhos de fora, do joelho para baixo. E depois, era uma mochila com pernas. Era um bocadinho, e depois uma pessoa vai querendo andar com mais coisas, porque depois vai recebendo brindes, né? Vai querendo ficar com eles. Houve uma altura que até já tínhamos uma liquidificadora. Sim, era isso que eu ia contar. A sério? Uma Isso liquidificadora para fazer o quê? condição. Batidos? O Tiago revira os olhos. Porque Com na quem diz, Bolívia é ela, é com ela. a comida era muito... Eu achei a comida na Bolívia barata, a comida barata, atenção. Muito artificial. E essa parte incomoda mais um bocadinho, que é quando a comida é muito plástica, quando é muito à base de pozinhos e de sacados, de comida de pacote. E aí a intenção era, quero um molho de tomate, vou fazer um molho de tomate. Quero um cappuccino, vou bater o leite até fazer espuma de leite. Mas depois aquilo tem que se carregar. Pois. E eu já acabei a viagem com uma mochila às costas e uma à frente. Mais computador, mais o drone, mais... Acho que chegou aquela altura em que o esforço era muito. Sim. E depois, mais a parte financeira, nós tínhamos feito planos de uma maneira e nós apanhámos uma transição em que o Mercosul decidiu que a Europa era rica, portanto subiu as atrações 4, 5, 6 vezes. Ok, o preço das atrações. Sim, o dinheiro desaparecia. Nós, quando fizemos o Torres del Paine, cruzámos com pessoas noutros sítios que nos diziam, mas é de graça. E nós, não é de graça. Mas eu fiz e é de graça. Era de graça. Pois. Agora paga-se. E acho que essas duas coisas juntas... Torres del Paine, que é na Patagónia, não é? Que são aquela ali formação rochosa. no Chile, sim. Aqueles dois pináculos, não é? Sim, muito rocha, bonito. Lindo. Vale a pena ir. Esse é mesmo muito bonito, mas acho que foi essa parte, o desgaste físico e se lá financeiro. forem, não façam como nós. Então? E subam ao Fitzroy também. Não subiram? Sim. Não. Ficou aqui, está atravessada, é isso, Tiago? Tá. E esse sim era grátis. Sim. E foi nesse percurso que tivemos uma viagem de autocarro de 40 horas. Sim, ficámos atolados na lama. 40 horas? Eles têm uma
autonomia nestas coisas turísticas, em que eles vendem uma coisa, mas eles isso foi na Patagónia Argentina ou chilena? Chile. Já não sei. Chile. Eles decidem trocar a rota. Não, por acaso não, porque é a partir de Bariloche, é parte da Argentina. Ok. Eles decidem trocar a rota e então choveu muito, há lama e ele acha que a estrada normal tem lama, portanto vira para outra. E por volta da 1h30 da manhã acordamos, está tudo escuro, ele pega no telefone e diz assim... O Tiago, não estamos a sair do sítio. E o pessoal vai despertando, vai toda a gente olhando. Foste ao Maps. Ok. Olhamos à volta e as pessoas começam todas a perceber que não sabemos muito o que é que se passa. Carros a passar e nós parados. Então nós atolámos na lama. Estacionou na lama o autocarro, foi? Não conseguiram tirar. E depois percebemos que depois também há aquela coisa dos trabalhos precários. Eles depois... decidem dormir, porque pelo menos são horas que vão ganhar em extraordinário, vão chegar mais tarde, e só se resolve de manhã. Portanto, os passageiros que esperem. Está muito calor, a terra seca. O carro já não sai da terra, porque a lama fez tipo... Isto já é uma coisa de engenheiro, mas... Faz tipo cimento, não é? Pronto, exatamente. Nós ficámos mesmo presos, tivemos que esperar um outro autocarro para nos vir buscar e um veículo qualquer para nos puxar com cabos de aço. E isso tudo com temperaturas compatíveis com... sim, estava... Não foi uma questão. Okay. O problema foi ter uma agradável primavera. Acabou a água, okay. Estava casa tudo de banho, não havia papel. Imundo, as pessoas iam lá fora, ficavam com lamas nos pés. E portanto assim uma lama para dentro do autocarro. Sim, é uma lama que tem cheiro. Era uma lama com cheiro, depois eles não nos queriam deixar entrar no autocarro porque íamos encher tudo de lama. Depois há aquele espírito, toda a gente acha que vai resolver o problema, tentam empurrar o ainda tentaram empurrar o autocarro, mas não conseguiram. Está tudo suado. Sim, depois não temos telefone satélite, que supostamente a agência a rodoviária diz que aquela companhia tem telefone satélite. Depois eles portanto, ficaram atolados durante quantas horas? Eles vieram-nos buscar, portanto a viagem era noturna. Devíamos chegar ao destino para aí às 8, 9 da manhã e tínhamos outro autocarro. O autocarro veio-nos socorrer, já passava da 1 da tarde. Acho eu. Claro que depois é assim, passaram muitos anos, não é? Há aqui um bocadinho de liberdade interpretativa. Mas eu acho que já passava da... Devemos ter ficado umas 8 horas. Sim, parados. É muito tempo. Mas eles diziam, calma. Mas isso faz parte, não é? Faz. Na altura... Há assim uma espécie de um ciclo sinusoidal, não é? Assim. Uau, estamos atolados. Bolas, estamos atolados. Eu fico mais enervada. Temos uma história para contar. Já estou farto disto. Foi mais ou menos isso, não é? Eu fico mais enervada e a história para contar, para mim, não compensa o que eu faço. Raquel desespera. Ela vê sempre o que é que eu fiz de errado para vir aqui parar. E depois eu sou técnica de saúde, depois eu penso em várias coisas que é, e se não nos vierem buscar, e se vem um caminhão, também desliza e nos bate e nós viramos, quantas horas portanto, é que começas a fazer avaliação de risco. Logo. Dos riscos todos, não é? Também, não é só ser técnica de saúde, é ter sido técnica de saúde em Angola. É saber como é que as coisas são em Angola e ter visto os casos que vi em Angola deixam-me bastante estressada nesse sentido. Onde é tudo muito precário. Olha, eu gostava de perceber... Quando é que se põe um ponto final numa viagem de 5 meses, Tiago? Quando acaba o dinheiro. Pronto. Eu diria mais, é quando se quer. Não, mas no caso, vocês andaram 5 meses pelas Américas. Quando é que foi? Foi um telefonema do gestor? Não foi o gestor de conta que te ligou a dizer, Tiago, há um problema? Não. Mas a decisão... a Raquel já deu aqui umas pistas, não é? Começaram a sentir que era tudo muito igual, muito parecido. Sim, havia a decisão de antecipar, podíamos ter feito antecipar a saída da América do Sul para o dinheiro render mais, mas factualmente foi uma questão monetária, porque eu estava com dinheiro para receber de Angola que estava atrasado, esse problema de Angola que existia na altura e ainda existe hoje. Exato. Que só chegou depois de termos terminado a viagem. Portanto... A razão foi efetivamente essa. Okay. Se tivéssemos ficado mais uma semana, o dinheiro tinha chegado. E acredito que se nós tivéssemos mudado de continente para outro perfil de país, ou de continente, não é? Teríamos continuado a viagem. Não seria um problema. Mudar de ares faz sempre bem, não é? Sim. E depois como é que é o regresso? É agridoce. É.
porque depois custa um bocadinho a voltar à realidade e depois há se calhar aquela coisa de se achar que as pessoas não percebem bem o que nós dizemos quando dizemos que estávamos fartos, por exemplo. Porque as pessoas pensam, como é que se pode estar farto de viajar? Eu lembro-me que essa rapariga do país de Gales dizia, às vezes ligo à minha irmã e digo que estou tão triste, não conheço, antes de nos conhecer, não conheço ninguém, hoje não consegui falar com ninguém, estou aqui fechada e tal, apetece-me chorar, e da irmã dizer-lhe, estás a gozar com a minha cara, estás num sítio espetacular. Exato. E ela diz, mas eu posso ficar triste na mesma. Pois. E acho que é... Pois há um lado romântico, não é? Que tu falavas há pouco. Achamos sempre que a viagem é romântica e que os viajantes são criaturas eufóricas que andam por aí a pulular pelo mundo. Não é bem assim, há dias maus, não é? Pois. Qual foi o pior dia que tiveram na viagem? Foi esse. Foi esse o da lama? Eu acho que sim. Foi? Para mim, provavelmente foi. Tiago, eu não fico assim. Foi o dia em que o drone se autossuicidou? Não. Acho que essa viagem correu bem, não há assim nenhum ponto negativo mesmo mau. Não. Boa. Tem os seus momentos negativos, mas não há nenhuma coisa que tenha ficado assim na memória. Na memória, muito bem. Foi uma viagem que vocês realizaram em 2007, depois disso continuaram a viajar, agora já têm 2 crianças, a Maria e a Francisca, 4 anos e 10 meses. Sim. Também têm viajado com elas, não é? Temos. É uma coisa que vocês querem muito, não é? Eu acho que é assim, quem gosta de viajar não consegue sequer conceber fazer de outra maneira, porque é uma coisa de choram em todo lado, fazem birras em todo lado, e nós queremos mesmo conhecer o mundo. Portanto, deixá-las se é para se portarem mal, se portar mal, se portem mal um estrangeiro, num sítio sim. novo, não é? Muito bem. Olha, vamos fazer check-out. Vamos embora. Vou pedir-vos para completarem as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre... O que é que vai? O passaporte. O passaporte. Nunca tiveram de voltar para trás porque se esqueceram do passaporte? Já me esqueci do boletim de vacinas internacional em Angola e quase não embarcávamos para o Rio de Janeiro. Ui. Não foi nessa... não, porque vocês viajaram para São Paulo. Foi quando nos conhecemos, pouco tempo depois. Eu, como não posso ser vacinada para a vacina da febre amarela, na altura não podia ser vacinada por causa da doença, eu preciso daquilo porque aquilo é que diz que não pode ser vacinado. Ok. E eu, como portuguesa não precisávamos, mas porque íamos de África era preciso. Eu não levei. Ok. A viagem com mais peripécias, realizei até hoje. É essa. Essa dos 5 meses, mochilão pelas Américas, a Central-Dia do Sul. O carimbo do passaporte ou o visto mais difícil de obter? Tiago, qual foi? No meu caso foi para Angola. Angola é sempre um problema, não é? Raquel? Angola Antes de também. Ter a nacionalidade de Angola, sim. Tu tens nacionalidade angolana? Tenho, meu pai é de Benguela. Ok. Mas nasceste em Portugal ou em Angola? Eu nasci cá, ele e a minha avó e os meus tios é que nasceram lá. Boa. A recordação de viagem mais cara? Foi o drone que se Não. O Tiago esteve agora no Sri Lanka e eu andei a chateá-lo que queria uma safira. Ok, pronto. Uma pedra semi-preciosa, porque não? Sim, porque não tínhamos trazido esmeraldas da Colômbia. Então disse-lhe, agora vais ter que me trazer uma safira do Sri Lanka. É caro, não é? Sim, mas se fosse cá seria muito mais caro. Pois. E também é uma experiência interessante ir lá comprar uma safira nos mercados informais. Porque se regateia e... Regateia-se, vai-se para olivosarias de rua. Escondidas atrás de escondidas, cortinas, mas tem as safiras escondidas. É giro. E como não percebo nada do assunto, acho que sempre estou a ser enganado. Portanto, só percebi depois, quando cá, eu trouxe a safira trabalhada, mas não no anel. E portanto, cá quando foi para a orivesaria, é que percebi que realmente não tinha sido enganado. Boa. E fiz uma boa compra. Boa. E portanto, também é giro. Também é giro. A refeição mais estranha, qual foi? Não a fizemos lá, trouxemos o tubarão da Islândia.
aquele petisco que eles vendem, que é um tubarão que é deixado a apodrecer, enterrado e depois é isso e é horrível. É mau? Cheira mal, sabe mal. Assim, amoníaco, é isso? Sim, é horrível. Gostava eles comem aquilo com uma bebida, tipo alcoólica, sim. Ok. Nós tínhamos as duas coisas. Cortar, não é? Disfarça tudo. Pois. Olha, gostavam de viajar com? Um com o outro. Um com o outro. Pronto. E por que não? Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que trouxeram para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana? Raquel? Nós trouxemos o Homem do Leme, porque é óbvio que não fala propriamente de viajar neste contexto estamos a falar, mas acho que se aplica e porque a ensinámos agora à nossa filha mais velha e ela sabe a letra. Portanto, é uma música que ela pode cantar connosco no rádio. Ou em viagem. Ou em viagem, sim. Muito bem. Raquel e Tiago, foi um gosto. Obrigado por terem vindo. Obrigada a nós. Obrigado. Chutes e pontapés a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana, com a música O Homem do Leme. Já sabem, estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Sozinho na noite, um barco ruma para onde vai, uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentar